todas e todos. Eu sou a professora Carmen Negreiros, da UERJ, e eu quero dizer a vocês que neste ano de 2025, o LABELE, Laboratório de Estudos de Literatura e Cultura da Belle Époque, completa 10 anos. E para celebrar, criamos a coleção Ensaio, em parceria com a editora Pedro e João. Todos os livros da coleção estão disponíveis no site Labelle UERJ, cujo link aparece aqui nesse vídeo. E a minha contribuição está no livro Belle Époque Carioca e Lima Barreto, Redes, Ruas e Criação. Seria possível pensar a produção cultural e literária do período numa perspectiva relacional? Para fazer isso, é fundamental considerar o papel das ruas. A rua é o espaço que torna visíveis as múltiplas relações de interdependência entre os agentes culturais e, ao mesmo tempo, permite conhecer de que forma elementos e interesses heterogêneos se movimentam. Então, a perspectiva da rede permite seguir tais rastros nas ruas que levam aos palcos, às serestas, batuques, praças, cafés, livrarias, salões, e daí para as redações de jornais, as crônicas e as salas de cinema. E as ruas não são apenas espaço e matéria, mas são forma, transformando as redes em estratégia para experimentação literária. Eu vou lançar o livro Ensaios sobre Autoria Feminina na Belle Époque brasileira. Então, eu venho aí há alguns anos estudando essas escritoras que atuaram, escreveram, publicaram no período da Belle Époque. E o meu livro, então, pensa a autoria feminina, tanto numa perspectiva mais crítica e teórica. Então, como é que elas conseguem ocupar esses espaços, sendo que o campo literário era um meio predominantemente masculino e muito hostil com as mulheres, né? E o exemplo paradigmático disso é que leva 80 anos para uma mulher poder entrar, se candidatar à Academia Brasileira de Letras, né? Eu vou reunindo esses ensaios que eu já publiquei esparsamente, né? Agora reúno todos eles num único livro para pensar a autoria feminina nesse período, né? Para conhecer mais dessas escritoras, né? Para entender esse apagamento, né? A construção do cânone, a escrita das histórias da literatura e como que a gente vai perpetuando esse epistemicídio, esse memoricídio. O meu projeto em comemoração aos 10 anos do Labelle é esse livro, O Teatro da Modernidade, as artes na exposição do Centenário da Independência, 1922-1923. Foi um evento que aconteceu no Rio de Janeiro, foi uma exposição internacional. O que me chamou bastante atenção foi, primeiro, que existia um intuito arquitetônico nesse evento, porém, existia um diálogo entre a construção arquitetônica desse âmbito e também as produções artísticas que foram apresentadas, algumas dentro da exposição e outras em outros espaços, não só dentro da exposição internacional, mas também em teatros importantes da cidade. Isso que me marcou quando eu fui levantar esse material para poder fazer a pesquisa, e meu intuito era tentar entender de que forma que as produções artísticas elas encampam esse ideário da exposição do centenário, ou que elas caminham a contrapelo disso, assim, né, discutindo, né, ironizando. Então, ao longo desses 3 capítulos, que não esgotam de forma nenhuma o assunto, já que são um recorte dessa minha pesquisa, eu procurei trazer essa discussão que atravessa a exposição do centenário da independência pelo viés da produção artística, que é apresentada tanto dentro dela quanto fora, e tento estabelecer essas relações entre elas. O livro tem origem na minha pesquisa de dissertação na UFRJ e compara 2 romances latino-americanos. O primeiro é Triste Fim de Policarpo Quaresma, do escritor brasileiro Lima Barreto, publicado em forma de livro no Rio de Janeiro, em 1915, e o segundo, En Este País, do escritor venezuelano Urbané Hachilpol, publicado também em livro em Caracas, em 1920. As publicações aparecem próximas aos 100 anos de independência, ao redor da segunda década do século XX,
tendo-se adotado já o sistema republicano, tanto no Brasil quanto na Venezuela. E assim, essas obras fazem um balanço da história nacional no seu primeiro centenário através da representação literária da queda do sujeito patriota. Quero apresentar para vocês o volume 3 da coleção Ensaios Labelle. O título do meu novo livro é Léo Vaz, Sorte do Estilo na Terra dos Professores Rifados. Mas quem foi Léo Vaz? Justamente, meu livro pretende ser um convite para se conhecer a literatura desse escritor. Léo Vaz foi professor primário em Itápolis. Ele sonhava trabalhar na imprensa da capital, mas temia a concorrência no ambiente jornalístico. Porém, ao passar férias em São Paulo em 1918, despertou a simpatia de Oswald de Andrade. Embora quase desconhecido hoje, Léo Vaz teve êxito com o professor Jeremias. A aposta do editor Monteiro Lobato deu certo. O romance se esgotou em apenas 2 semanas e chegou à 4ª edição no ano seguinte, marca surpreendente numa terra de pouca leitura. O primeiro capítulo do meu livro se centra no romance O Professor Jeremias. Além de crônicas do autor, despertaram um movimento de análise e interpretação do segundo capítulo do meu livro. Já o terceiro capítulo do meu livro é dedicado ao burrico Lúcio. Contribuo para a coleção Literatura e Cultura com o ensaio O Duo Dissonante entre a voz do autor e a voz do narrador, em Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá e Recordações do escrivão Isaías Caminha de Lima Barreto. No romance Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, analiso a presença da ironia tanto na estrutura da narrativa quanto no discurso dos personagens. Já em Recordações do escrivão Isaías Caminha, a narrativa em primeira pessoa assume grande importância ao reforçar a presença do autor. No entanto, o que realmente se destaca nos romances Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá e Recordações do escrivão Isaías Caminha é a preocupação de Lima Barreto com a linguagem. Em ambas as narrativas, o escritor emprega estratégias narrativas cuidadosas e conscientes, utilizando o humor e a ironia para desmistificar a representação da realidade. Lima Barreto desenvolve uma poética que valoriza a metalinguagem. Ambos os romances se destacam por explorarem o processo artístico de construção do texto, revelando as artimanhas da criação ficcional como um jogo textual conscientemente elaborado. Meu nome é Leonardo Mendes, sou professor da UERJ. O meu livro chama-se Leitura para Homens, Pornografia, Naturalismo e Modernidade na Belle Époque. Na primeira parte, eu mostro como é que a pornografia se populariza a partir de 1870. Tá? Então, a Gazeta de Notícias, ao republicar romances naturalistas considerados pornográficos e também abrir espaço nas suas páginas para a pornografia, vai ser um importante agente de popularização da pornografia no final do século XIX. Essa é a literatura que vai fazer aparecer no Brasil pela primeira vez uma espécie de começo da literatura de massas, e do começo de uma venda extraordinária de livros, um aumento de leitura. Então aqui há um novo público leitor, há uma espécie de modernidade literária, e quem é capaz, então, de marcar o moderno na Belle Époque é a pornografia. Tá? E é por isso, então, que esse livro, além de resgatar um corpus pouco conhecido, pouco estudado da Belle Époque, ele também argumenta que é esse corpus que marca uma guinada de modernidade no Brasil, ainda no final do século XIX. Meu nome é Marcelo dos Santos, eu sou professor de literatura na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. O título do meu ensaio na coleção do Labelle é Escritos do Cárcere, Espaços de Confinamento no Tempo da Modernidade. E o ensaio é uma tentativa, uma busca de reunir dois campos de pesquisa que me interessam. A partir da investigação de arquivos literários, eu olho para a literatura com a ideia de arquivo, buscando nela as questões do aprisionamento, da liberdade e do confinamento. Em outro campo, é a minha atuação de pesquisa e extensão
como o projeto de remissão de pena pela leitura, com as atividades de leitura e produção textual nos presídios do estado do Rio de Janeiro. De um modo geral, no meu ensaio, o leitor vai encontrar uma discussão sobre liberdade, vigilância, instrumentos e estratégias de poder e controle sobre as existências e como isso aparece tematizado na literatura, em especial a literatura do final do século XIX, começo do século XX, a época chamada Belle Époque. O meu nome é Maurício Silva e eu estou aqui para apresentar para vocês esse livro que acabou de ser editado pela nossa coleção e que se chama O Rio Civiliza-se, Estudos sobre a Belle Époque Literária Brasileira. É um livro que eu escrevi com muito gosto, ele é composto por vários artigos que trata da nossa Belle Époque literária e principalmente fala da relação da literatura com os processos, por assim dizer, civilizatórios, e também com o processo de modernização da sociedade brasileira na passagem do século XIX para o século XX. Esse livro contém artigos que abordam desde a relação da literatura com processos de profissionalização do escritor, nessa época da passagem do século, até a relação dessa mesma literatura com a publicidade, com o desenvolvimento urbano do Brasil, em especial do Rio de Janeiro, da capital federal. Portanto, é um livro que tem um leque temático relativamente abrangente e que procura dar conta daqueles autores, daquelas obras que foram escritas e publicadas durante esse período. Eu sou o professor Wagner Lemos, da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Participo com uma obra chamada História da Literatura nos Bancos da Escola, peça-chave no tabuleiro da legitimação. Nesta obra, que é um ensaio do desdobramento da minha tese, defendida em 2019, eu discuto o papel da carreira docente como um fator importantíssimo para a construção de histórias da literatura. Mas não apenas isso, eu discuto um contexto de legitimação ligado a essa profissão e que, no meu entendimento, ao longo do tempo, nós, pesquisadores, temos deixado em segundo plano, como eu digo no texto, como se fosse uma aceitação à desvalorização da carreira docente que muita gente na sociedade faz. Espero dar uma contribuição para a discussão da nossa literatura, da nossa história literária, da visão que temos a respeito da carreira docente e de aspectos outros de que trato na obra. Bom, eu vou comentar muito brevemente as ideias principais do meu livro, que se chama Cópia e Deslocamento, as configurações do vínculo entre o João do Rio e Rubem Dario. Bom, meu livro tem duas grandes partes. Na primeira parte eu trabalho o texto só do João do Rio e na segunda parte eu faço uma análise comparativa entre João do Rio e Rubem Dario. Esse conjunto heterogêneo de textos me foram de utilidade para pensar certo deslocamento do João do Rio, em primeiro lugar pela cidade do Rio de Janeiro, e pensar as gravitações dessa cidade na configuração do autor, né, e nesse pseudônimo. Nessa direção, nesses movimentos que ele vai fazendo por essa cidade, é que eu vou pensar ou me aproximar ao livro Portugal de Agora, onde eu encontrei similitudes gritantes com o livro do Rubem Dario, Espanha Contemporânea, que foi publicado uns anos antes, em 1901, e que o João do Rio tinha na sua biblioteca. E aí é o que eu vou pensar, a ideia de cópia. Não a ideia de cópia como uma ideia de plágio, mas sim como uma apropriação que João do Rio vai fazer desse livro, onde ele encontra não só um modo de falar de um outro país, mas também de se posicionar como escritor
latino-americano que viaja a um país do qual o Brasil foi anteriormente colônia, sim, como Nicarágua foi anteriormente colônia da Espanha, e que agora se encontra em outra posição, numa posição de modernidade cultural. O livro com o qual eu participo desse projeto se chama Crônica Brasileira da Belle Époque, Ensaios. É uma tentativa de imersão nos periódicos brasileiros da virada do século XIX para o XX, com o intuito de investigar a produção cronística do período. Eu busquei analisar a crônica tendo por base o pressuposto de que suas condições específicas de publicação e circulação afetam a sua própria configuração. Daí o meu interesse em confrontar as realizações dos gêneros em seus diferentes suportes, seja jornal, livro especialmente, bem como também de analisar as articulações da crônica com as novas mídias que surgiram na época. E posso mencionar aqui Machado de Assis, Olavo Bilac, Elvira Gama, Medeiros de Albuquerque, Carmo Dolores e especialmente João do Rio, que acaba ganhando maior relevo na minha pesquisa por conta da sua importante contribuição para a modernização do gênero.